som não apareceu. Bom, vamos nós, moças. Ó, única coisa que eu vou precisar. Oi, boa noite, sou. Tudo bem? Boa noite. Ó, a única coisa que eu vou precisar hoje é de uma coberta, tá? Com bolsão, nenhum material. Hoje tá uma aula bem, digamos assim, minimalista, tá? Ahn, vocês vão deitar sobre as costas. Aí eu vou pontuando o que que a gente vai fazer, tá? Sobre a aula, tá bom? Se quiser apoiar a cabeça na cobertinha, pode apoiar, tá? Vamos lá, vamos começar. Então, acomodamos, né? Um lado, o outro, os braços, né? Suaviza um pouco a expressão de rosto. Sempre é interessante lembrar que toda a máscara facial, né? Toda a musculatura do rosto, ela está conectada às vértebras do pescoço, né? Então, sempre buscar uma expressão um pouco mais relaxada, né? De maneira que isso não, né, não tensione, libere as vértebras do pescoço, né? E toda essa região em torno ali. A gente cria um espaço. Eu gosto muito dessa imagem, né? Eu tenho que ter um sorriso no peito, então eu tenho que me organizar. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre essa organização da parte superior do corpo, né? E de como isso é importante para a gente respirar melhor. Então, tem que haver um espaço no peito, mas esse abrir espaço no peito não pode diminuir o espaço nas costas, né? Porque às vezes eu giro os ombros para trás e eu abro o meu peito, mas eu perco espaço nas costas. Então, tem que ter espaço no peito, sorriso tem que ser no peito, mas tem que ter um sorriso nas costas também, né? Tem que ter largura nas costas também. E faço um pouco minhas pernas, encerro os dentes, solto, né? A minha língua ganha espaço dentro da boca. E eu relaxo as pálpebras em torno dos meus olhos. E eu aumento o espaço entre as sobrancelhas. E eu tento deixar minha testa um pouquinho mais lisa. E aí, aqui mesmo onde estamos, a gente vai juntando planta de pé com planta de pé. A gente dá uma equilibrada na pelve. Então, se a gente tiver, né, com muita distância entre a lombar e o chão, a gente equilibra, né? Tem uma distância entre lombar e chão, mas a gente equilibra, né? Vamos pousar inicialmente as mãos nas virilhas anteriores. E a gente vai dar uma respirada aqui, ó. Os cotovelos encostam no chão. Existe um pequeno micro recolhimento do queixo, para eu sentir a nuca mais lisa. Vou respirando um pouquinho aí. Então, hoje, tá? Essa semana eu tenho falado para os grupos mais sobre a questão da respiração. E no que diz respeito ao corpo, a gente vai trabalhar com várias estruturas que, de certa maneira, interferem no jeito que a gente respira, tá? Então, não são só estruturas, e a gente vai ver isso hoje, que estão né, na caixa torácica. A gente tem algumas estruturas que não estão na caixa torácica, mas que têm uma conexão com ela. E aí essas estruturas, se estiverem muito tensas, elas mudam o padrão respiratório. Fica mais difícil de respirar,
a caixa tem menos mobilidade, né? E a gente sempre tem que lembrar da questão respiratória, muito conectada com os estados mentais. Agora, ó, eu vou das virilhas, né, internas, eu vou colocar as mãos no meu abdômen. E eu vou sentindo um pouquinho essa respiração, né, na região do abdômen. E aí eu senti um pouquinho a respiração no abdômen. Eu vou, se tiver dúvida, dá uma olhadinha, tá? Não é no peito, não é em cima da região mamária, é abaixo da linha mamária, tá? Então eu posiciono as mãos nas minhas costelas mais baixas. E eu vou sentir um pouquinho a minha respiração acontecendo nesta, um movimento de costelas, né? Acontecendo nesse lugar. E aí eu vou posicionar por último as mãos acima da minha linha mamária. Então, a gente coloca no peito alto, né? A gente ainda, de repente, sente com a pontinha dos dedos as nossas clavículas, né? Antigamente a gente chamava de saboneteiras, né? Então, a pontinha dos dedos podem estar sentindo as clavículas. Agora, se precisar ajudar com as mãos, a gente ajuda até a aproximar os joelhos. Então, juntamos as nossas, né, aproximamos as nossas pernas, pousamos os pés no chão, né? E a gente, se tiver dúvida, dá uma olhadinha. A gente só dá uma balançada, ó, nas pernas de um lado para o outro, só para a gente sentir um pouco mais o osso sacro, né, o finalzinho da nossa coluna, ou o começo dela, né, apoiados no chão. Então, vamos lá. Vocês vão entrelaçar dedos das mãos na nuca de vocês, tá? Atrás da nuca. Vocês vão dar uma puxadinha, né, nessa pele da nuca para cima. Vocês vão dar uma tracionada. A mão está na nuca, eu vou escorregar as mãos em direção aos cabelos, tá? A raiz dos meus cabelos na nuca, tá? Eu vou levantar um pouco a cabeça do chão, mas quem está sustentando, e eu posso aproximar um pouco os meus cotovelos na frente do meu rosto. Quem está sustentando a minha cabeça são as minhas mãos, né? Então, eu tento não contrair abdômen, né? Peitorais estão contraídos, mas eu tento dividir um pouco o peso da minha cabeça, de sustentação da minha cabeça, com as minhas mãos. Se as minhas mãos se abrissem, a minha cabeça batia no chão, vamos supor, tá? Então, agora as minhas mãos sustentam o peso da minha cabeça. E aí, eu vou dar uma respirada funda. E numa exalação, eu vou depositando a minha cabeça de volta no chão. E eu deposito e eu tiro. Gravem os cruzamentos de dedos indicadores, tá? Eu tiro as mãos, eu pouso a cabeça e eu sinto um pouquinho como é que ficou essa minha cabeça, né? Apoiada no chão. E a gente tem, né, musculaturas, o centro nervoso respiratório é na base do crânio, tá? O nosso centro respiratório é na base do crânio. Então a gente está um pouquinho não mexendo nele, né? Porque a gente não tem esse poder,
mas a gente está colocando as mãos, né, e fazendo trações nas regiões ali próximas a ele, tá? Então, vamos de novo entrelaçar os dedos das mãos e agora a gente tenta trocar o cruzamento dos dedos indicadores. E aí, de novo, a gente vai na nuca. Da nuca, a gente escorrega a mão para a raiz do cabelo, então escorrega a mão para cima, né? Então, a gente dá uma puxada nos cabelos. E, de novo, né? A gente levanta um pouco a cabeça do chão e a gente solta, né, o peso da cabeça nas mãos, como se como se a gente estivesse segurando a cabeça de outra pessoa. Então, as mãos é que seguram o peso da cabeça. Não tem muita contração da região anterior de corpo, né? Que normalmente seria isso. A gente contrairia a frente do corpo para puxar a cabeça. São as mãos que sustentam a cabeça. E aí, de novo, a gente faz uma inspiração e na exalação, né, a gente deposita, literalmente essa é a palavra, tá? A cabeça de volta no chão e a gente sente um pouquinho como é que ficou, né? Como ficou. Daí, eu tenho usado nos últimos dias muito essa variação de, de rotação de pescoço, tá? Eu gosto dela porque a gente está numa posição deitada, então tem menos compressão de vértebra, né? Porque quando a gente está no vertical, a gravidade está puxando, né, o nosso corpo para baixo, né? Está puxando o peso da cabeça para baixo, e isso, de certa maneira, comprime as vértebras. E quando a gente deita, a gente sai um pouquinho, né, diminui um pouco essa compressão, tudo bem? Abra os braços da lateral, peito aberto, palma da mão virada para cima, de novo aquele sorriso, né, no peito e nas costas. A gente vai simplesmente tombar as duas pernas para o lado direito, meio que sem se preocupar muito que as pernas vão desencontrar, tá? A gente rebaixa os ombros, a gente cria um espaço maior entre ombros e orelhas, e a gente roda a cabeça para a direita também, tá? E aí eu vou ajeitando, e é legal se vocês puderem manter a cabeça apoiada na cobertinha. Eu quero esse aconchego da coberta, tá? Acomodando a cabeça. E aí você roda a cabeça para a direita, né? E você tenta deixar a sua orelha direita um pouco mais próxima do chão, tá? Da coberta. E você vai dando umas respiradas aí. Então, né? Eu tenho umas musculaturas, né, de um lado e do outro do meu pescoço, que elas ajudam a levantar as minhas clavículas no primeiro momento que eu tomo, na hora que eu vou inspirar. Quando eu inspiro, eu tenho um movimento involuntário de levantar as clavículas, as saboneteiras, elas levantam, né? No que elas levantam, quem faz isso é a musculatura acessória de pescoço, tá? Ela fica de um lado e do outro. Então é legal a gente dar uma equilibrada nessas estruturas, né? Se elas estiverem muito tensas, elas ficam puxando as clavículas para cima. E a gente entra numa posição inspiratória, né? E essa posição inspiratória ela não é legal. Ela meio que sempre vai deixando a gente em alerta, né? Pronta para reagir. Tudo bem? Ó, eu volto para o centro, eu posiciono a cabeça no lugar, eu ajeito o meu corpo, tá? Antes de eu tombar para o outro lado, eu sinto o sacro apoiado, né? E o crânio apoiado do outro lado. Então, eu tenho dois hemisférios aqui. Eu tenho o meu osso sacral e o meu crânio, tá? Tenho duas extremidades. Os dois estão em apoio no momento. Eu dou uma respirada entre eles e aí eu vou de novo. Numa expiração, as duas pernas tombam para a esquerda, sem muita preocupação de desencontro. Eu falo que é como se você virasse uma boneca de pano.
Você vai largar as pernas agora. Você, né, organiza, separa o ombro da orelha, e aí você vai rodando a cabeça de novo, e aí você vai aproximando a sua orelha esquerda do chão. E você vai relaxando. Conforme a cabeça roda para a esquerda, você vai relaxando um pouquinho mais o seu ombro direito. Você vai largando um pouco mais o peso do ombro, do braço direito, né, da mão direita. Todo esse lado, né, esse membro superior direito, eu vou meio que largando o peso dele do outro lado. Legal, eu volto, ó. E aí, de novo, uma última vez, eu apoio o meu sacro, posso dar uma balançadinha de um lado para o outro. E eu apoio a minha cabeça, ó. Então, eu tenho dois apoios, tá? E aí eu respiro entre. Vou estendendo uma perna, vou estendendo a outra, levo braços alongados ao lado das orelhas. Eu dou uma espreguiçada gigante. Se der vontade, você já abre uma bocarra, né? Dá uma mexida nos pés, dê uma soltada nas mãos. Porque, na realidade, gente, eu vou apontar algumas estruturas principais que interferem na respiração. Mas o corpo, de um modo geral, tá? Se ele estiver tenso, tudo vai influenciar no modo que você respira. E, obviamente, no modo que você pensa, né? Beleza. Dei uma espreguiçada, vou virando de barriga para baixo. Vou colocar uma mão sobre a outra, deixo a testa apoiada no dorso, né? Separo pernas lá atrás. Antes da gente dar o balancinho do pélvico de um lado para o outro, pensa em aqui, ó, em ganhar espaço nas axilas e ganhar espaço entre ombros e orelhas. Então, de que maneira você organizaria aí seus braços, né? Para você sentir que você tem um pouco mais de espaço nas axilas e um pouco mais de espaço entre ombros e orelhas. E aí, a partir dessa organização de cima, hoje a gente vai pensar um pouquinho assim, tá? Eu vou balançar embaixo. Aí eu balanço minha pelve, meu tronco, né? Vou balançando minha pelve, ó, bem molinho. E vou soltando, e vou balançando, e vou dando umas mexidas aí, né? E continuo com esses espaços, né? Nas axilas e no espaço entre ombros e orelhas, ok? Eu vou parando e apoio a testa direto no chão. E mesmo aqui, ó, a hora que você apoia a mão, né, no chão, vai de novo tentar manter uma certa distância entre ombros e orelhas. A gente fala aqui, gente, num aprendizado, tá? A gente vai reaprendendo algumas coisas. Essa semana eu falei para o pessoal, né? A vida vai deixando marcas no corpo, né? O corpo ele vai se moldando, ele vai se fixando em determinadas posições. Uma das ideias do yoga, não só do yoga, né, das outras técnicas somáticas também, é reescrever uma história corporal. Você vai reescrevendo uma história, tá? Você vai criando novos padrões. Então, beleza, ó. Eu vou para um quatro apoios, tá? E aí, primeiramente, eu separo os joelhos na largura do tapete e junto os dedões. Quando eu vou me sentando lá atrás, eu vou tentando. Separo as mãos na largura do tapete, ó. Mas eu vou tentando preservar a distância entre ombros e orelhas, ó. E aí eu vou cedendo, ó, né? Porque no primeiro momento eu não consigo ceder, mas eu vou cedendo, ó. E até que, se possível, a minha testa encosta no chão. E aí eu dou uma respirada aqui. Eu deixo a mão direita onde ela está e eu vou passar o braço esquerdo todinho por baixo do direito, ó, como se eu costurasse algo, né?
Eu vou olhar por baixo do meu braço direito e a palma da mão esquerda está virada para cima. Eu vou tentar não deixar a palma flexionada, eu vou tentar abrir a palma, né? A palma da mão, desde do meio dela, né? É como se, imagina que alguém botou o dedo no centro da palma da tua mão, pôs um dedo ali e está apertando, né? É que nem a mão de criança, às vezes, né? A mãozinha tá lá, a gente aperta, ela fecha. Só que agora é a mesma coisa, a gente, né, sente o centro da mão e a partir do centro da mão a gente vai abrindo espaço. E mesmo aqui, a gente tenta manter uma certa distância entre ombros e orelha, né? Então, o polegar ele se opõe aos demais dedos. Eu vou ganhar espaço desde a mão, tá? Legal, dei uma respirada, eu volto, mão esquerda na borda esquerda do tapete, eu paro um instante, verifico lá a minha distância entre ombros e orelhas e nas axilas, e eu vou passar o braço direito por baixo. Vou deitar a cabeça de lado, né? Vou virar a palma da mão direita para cima. E a partir do miolo da mão, eu vou abrir a mão. E aí eu vou respirando nesses espaços. Então, a partir desses espaços, né, eu vou trazendo a minha respiração. E daí eu retorno e eu volto para o meio. Ok. Eu vou para um quatro apoios, tá? Eu vou para um quatro apoios. A gente pode pensar agora, né? Eu olho para essa postura, para o Anahatasana, e eu vejo um educativo para a gente fazer um cachorro baixo com mais organização, com mais qualidade, tá? Só dá uma olhada antes, ó. Então, eu vou alinhar e eu não deixo o pé cair lá atrás, tá? Então, eu vou alinhando o calcanhar com o tornozelo. Eu levo as mãos lá na frente e daqui, ó, eu já entro, não é usado, mas eu já falei que eu roubei esse termo de uma outra questão. É como se fosse um pré-movimento, ó. Eu vou começar a jogar o braço mais para frente, ó, e eu vou cedendo, porque às vezes o tecido não cede, mas eu vou tentando ó, não deixar o meu ombro engolir meu pescoço. Então eu não deixo acontecer isso. Então vai lá, ó. Vão vocês aí, eu vou sair daqui já e vou olhar vocês. Né? Então eu vou entrando na postura, vou alongando meus braços tudo que eu posso, e o tempo todo que eu estou aqui, eu vou rodando os ombros para fora, para longe das orelhas. Então é um giro para fora de ombro. Meu ombro quer rodar para dentro, eu rodo para fora. No que eu rodo meu ombro para fora, né? Provavelmente você vai sentir um pouco mais de abertura nas axilas. No que você roda o ombro para fora, provavelmente você vai vendo que as suas axilas vão ganhando espaço. Então eu tenho, vamos lá. Eu tenho o centro nervoso da respiração na base de crânio, eu tenho musculatura acessória no pescoço, tá? E eu tenho a própria musculatura da caixa torácica, que é onde a gente está agora. E já estamos chegando no diafragma. Já estamos chegando nele. Legal. Aí, fica lá um pouquinho. Tenta gravar, né? Tentem gravar. É assim que eu vou ensinando o pessoal a fazer a domuca, tá? Você tenta gravar essa organização, porque é mais ou menos ela que você leva para o cachorro baixo, tá? Vem para um quatro apoios, né? Vamos fazer um frente e trás, só para, né? Só que aqui, ó, dá uma olhada em mim. Eu acho que é legal a gente pensar o seguinte, numa ondulação, tá? Ó, só dá uma olhada em mim. Eu vou lá atrás, tudo bem? De novo, ó. Distância ombro-orelha, ó lá minhas axilas. Eu vou abrir sola de pé, né? Interfere.
né? Pés muito tensos, muda a pisada, muda a respiração, muda tudo. Então, ó, só dá uma olhada em mim. Vocês vão tentar fazer um frente e trás assim, ó. Eu venho arredondada, ó, tá? Até onde eu puder arredondar. Aí eu vou descendo a pelve, ó, e eu me desenrolo e olho lá no alto. Quando eu recolho, ó, eu começo a me arredondar, ó, sem deixar o ombro engolir pescoço, ó. E aí eu me alongo aqui atrás, aí eu fico mais retinha, entendeu? Então, vamos entrar comigo, ó. Abre bem os dedos dos pés lá atrás, né? Manda o braço lá para frente. Já vai girando o ombro para longe da orelha. Pode soltar peso de cabeça. Pensa em vir enroladinha em si mesmo, ó. Eu começo a inspirar e eu venho bem enroladinho, ó. Enroladinho, 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 enroladinho. Aí a minha pelve desce, eu vou expandindo o meu peito pela frente e eu vou olhando lá no alto. Eu me desenrolo. Legal. Na expiração, ó, eu vou começar a me enrolar de novo, ó. Eu vou me enrolando todo, ó. E já colei meu queixo no peito, virei uma bolinha. E aí eu vou me esticar aqui atrás. Eu dou aquela esticada boa. Beleza. Segue no teu ritmo respiratório. Se puder, olhos fechados, tá? O que a gente está fazendo aí? É meio que uma simulação do que acontece com a coluna toda vez que você respira, desde o dia que você nasceu. Pode ir indo, continua que eu estou olhando vocês. Apoia os dedos dos pés lá atrás, Sô. Faz dorsiflexão. Aê, abre a só. Então, o movimento da coluna, conforme a gente respira, ele é ondulatório, tá? A coluna ela vai se movendo inteirinha, que nem uma cobrinha, conforme a gente vai respirando. Então, toda vez que eu respiro, desde o cóccix até a base do crânio, a minha coluna mexe. Então, eu vou meio que brincando com essa ondulação, ó. Vai ondulando, né? E é mais ou menos esse o fluxo da respiração, do movimento respiratório. Legal. Próxima vez que você expirar, né? Se enrolar sobre si. E aí você chega lá atrás, você vai deixar os dois braços alongados e vai ficar. E aí você fica. Beleza. Eu vou para um 4 apoios. Como tem apoio de joelho, é legal você pegar a coberta. Se você não tem problema, não precisa, tá? Mas se você quiser, ó, coberta, apoia o joelho, né? E a gente leva a perna esquerda aqui na frente e a gente escorrega o joelho direito lá para trás. Então vamos lá. Eu vou subir o tronco, eu vou subir a cabeça, tá? Semana passada eu falei sobre isso. Esse cara aqui, que a gente chama de ilho-psoas, né? Ele é o músculo da virilha, mas ele tem uma conexão pela face muscular com o diafragma. Se ele estiver muito tenso, ele tensiona o diafragma, tá? Então, ó, eu vou avançar, ó, o que eu puder, tá? A minha pelve, ela tem uma tendência a rodar, eu vou tentar evitar, né? Eu vou, né? Crescendo, 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 né? E como minha perna direita está lá atrás, eu deixo a minha mão esquerda aqui, eu giro o ombro para trás e eu vou subir só o braço direito, ó. Não deixo o joelho esquerdo vir, ó. Eu vou abrir, ó. E vou tentar olhar o meu polegar direito lá atrás. Mas a minha pelve, ela fica virada de frente. Eu vou tentar olhar o polegar direito lá atrás. Tá. Pensa em ombro, ó. Eu vou trazer o braço direito, ó. Explora o movimento, ó. Vou respirando, retornei.
Apoiei mão no chão, vou entrar num 4 apoios. Fica aqui comigo, ó. Espalhei dedos de pés lá atrás. A gente vai fazer um negócio aqui. Mantive distância ombro-orelha. Ó. Entrei no 4 apoios com joelhos semiflexionados. Olha lá o Anahata na postura, ó. Joelho semiflexionado. Mantive distância ombro-orelha. Eu não mexo em nada, tá? Aí eu abro bastante a sola do pé direito e eu vou tentando esticar um pouco mais o joelho direito. Mas eu não mudo posição de pé, não mudo nada. Vou tentar estender um pouco mais o joelho direito, tá? Só que eu não posso perder a organização da cintura escapular. Então, eu não posso estender o joelho direito e deixar os ombros rolarem para dentro. Então, é o quanto eu consigo estender sem deixar o ombro rolar. Legal, dou uma respirada, volto, apoio os dois joelhos no chão, apoio lá os meus cotovelos, ó, dou uma balançadinha na pelve de um lado para o outro, solto um pouco o peso da minha cabeça, inspiro bem fundo, exalo bem longo, legal. Vou apoiar de novo as minhas duas mãos no chão, vou levar a perna direita à frente, vou escorregar o joelho esquerdo para trás. Então, de novo, eu tenho uma tendência a entortar o pé, vou tentar evitar, tá? Calcanhar na linha do tornozelo. Vou subir, ó. Vou tentar evitar que a minha pelve rode, então ela fica de frente, tá bom? A mão direita dá o suporte aqui no joelho direito. E aí, ó, pensando no braço, ó, eu vou subir, ó, eu vou rodar, não deixa o joelho direito fechar. Eu vou tentar olhar para o meu polegar esquerdo lá atrás. Isso. Vai abrindo esse espaço aí. Não deixa o joelho direito fechado. Eu vou trazendo o braço por cima, ó, grande, tá? Encaixando o ombro na articulação. E aí eu apoio a mão no chão e entro num 4 apoios. Eu dou uma respirada, giro os ombros para longe das orelhas, entro no cachorro baixo, ó. Mantendo distância ombro-orelha, a relação dos ombros e orelhas, dos ombros com a cabeça. Não mexo em nada, eu só vou começar a esticar. Respiro fundo e eu vou esticar um pouco mais o meu joelho esquerdo. Mas desde a sola do pé esquerdo, lembra disso. A gente está falando aqui de uma cadeia também que está começando na posterior de corpo. Bem, e aí eu volto, apoio os dois cotovelos no chão, dá uma balançada nos pés lá atrás, dá uma soltada, dá uma mexida nas mãos, né? Dá uma balançadinha na pelve de um lado para o outro, beleza. Respirei. Última domuca de hoje, ó. Eu entrei. Agora, a gente vai fazendo o seguinte, tá? A gente vai sentar nos calcanhares lá atrás, feito de pé, e vai alongar os braços aqui na frente. Então, vamos lá, tá? Mais longe que meus braços podem ir, sem engolir o pescoço, sem ombro engolir o pescoço. No método Iyengar, tá? Esse seria o Adho feito do tamanho do seu corpo. É a medida do Iyengar, tá? Então, a gente vai fazer a medida dele, ó. Eu não mexo na mão, eu vou na direção dela, ó. Eu não mudo a mão de lugar, não mudo nada de lugar. Eu apoio os dedos dos pés e o ombro está distante da orelha. Eu entro no cachorro baixo. Eu não ando com o pé nem para frente, nem para trás, né? Ó, eu vivencio essa largura aqui, essa distância, né? Então, eu vou girando ombros para longe das orelhas,
As axilas ganham espaço. Tem espaço entre os ossos dos pés. E eu sinto o peso da minha cabeça. Importantíssimo. Importantíssimo. Eu sinto o peso da minha cabeça. E aí eu vou caminhando, se possível, com as mãos para trás, na direção dos meus pés. Cheguei lá, soltei o peso da cabeça, estabilizei meus pés, começo a me reconstruir em cima deles. Vou me reconstruir. Um tijolinho em cima do outro, ó. E aí eu boto minha cabeça no lugar e dou uma respirada aqui. Tudo bem? Vamos dar uma balançadinha, né? Nunca é demais, dar uma circulada aqui. Eu acho que a Sô congelou, a internet dela acho que deu uma caidinha. Então vai dar uma mexida aqui, tá? Legal, ó. Soltamos, damos uma mexida. Vamos fazer uma coisa aqui. A gente vai entrar, dá uma olhada em mim antes, tá? A gente vai fazer uma sequenciazinha. Mas primeiro me olha. Você dá um passo para trás, né, no seu tapete, perna direita, perna esquerda. Você vira a sua pelve de frente, tá? O joelho esquerdo dobra. A gente vai trabalhar com o guerreiro 1 primeiro. Só que como a gente está trabalhando com o ombro, a gente vai fazer assim, ó. Vou inspirar e vou exalar. Vou abrir a lateral. E eu vou inspirar e vou abrir a lateral. E a última vez, vou inspirar e vou abrir, e a última eu fiquei. E respiro aqui, tá? 1, e 2, e 3, e 4, e 5. Do guerreiro 1, eu vou abrir para o 2, tá? Aí, o que eu quero? Ó, pode relaxar um pouquinho os braços, tenta abrir mais a perna, tenta afastar mais, né? Dá só uma olhada antes. Espera aí, Sti. Ô, Ju, deixa eu mostrar a sequência inteira, porque tá cheia de detalhezinho, tá? O que eu quero no Guerreiro 2? Ó, vocês vão virar a palma da mão para cima. Então, o que acontece aqui? Quando você roda a palma da mão para cima, a asa lá atrás, ela desce e ela entra numa posição mais coerente, tá? Você não mexe nela, você não mexe no ombro, você só gira a palma da mão para baixo. Então é isso, eu quero que vocês trabalhem com esse ajuste. Rebaixa o ombro, não mexe nele, vira a palma da mão para baixo. Tudo bem? A gente vai trabalhar com essa percepção de escápula, tá? Fiz o guerreiro 2, faço o guerreiro reverso, dou uma respirada, tá? Entro no Trikonasana e volto e vou fazer do outro lado. Tudo bem? Vamos fazer junto, que a Sônia caiu e agora ela voltou. Então, ó, estamos lá na frente do tapete. Tá? Frente e trás, lado, lado, mãos unidas na frente do coração. Dei o passo com a direita para trás. Então, como eu falei, eu dou um passo, viro o pelve de frente, faço flexão do joelho esquerdo. Vou lá, ó. E pode levar, se não der tontura, faz movimento da cabeça, ó. Inspiro, expiro, olho para baixo. Inspiro, olho para cima. Expiro, olho para baixo. A última vez, inspiro, olho para cima. Expiro, olho para baixo. E aí eu vou subir e vou ficar. Inspirei, fiquei. Olhei para cima. Dou uma respirada aqui. Ok. Já vou abrir para o guerreiro 2, ó. Vou abrir para o 2. Relaxe os ombros. Ajustem a parte de baixo primeiro, ó. Preciso abrir mais, tá? As duas coxas rolando para fora. Preciso de virilhas. Tem umas musculaturas passando por virilhas aqui, tá? Elevei o braço na altura dos ombros.
Vou rodar os ombros para trás e a palma da mão virada para cima. Eu desço os ombros, mas eu só vou virar a palma da mão para baixo, ó. E aí eu giro o pescoço e eu olho na direção dos dedos da mão esquerda. E dou uma respirada aqui. Então, tenta perceber essa organização cintura escapular. Legal. Dou uma avançadinha na perna esquerda, descendo a perna. Braço direito seu desce, vira a palma da mão, ó. Ombro, tá? Vira a palma da mão, mas na realidade eu virei meu ombro, ó. Subi o braço. Olho para a palma da minha mão, respiro. Vou retornar, é um flow, ó. Voltei, distância ombro-orelha. Desloco a pelve. Inspiro, braço esquerdo desce, ó. Eu vou trazendo o braço direito, ó, distante da orelha, ó. Tá? E esse ombro também tá distante da orelha. Dá para eu olhar o polegar lá no alto, eu olho. Não, ó, não dá. Destaca a cabeça do corpo e encara o pé esquerdo, ó. Que nem fez lá no comecinho da aula. Destaca a cabeça do corpo e encara o pé esquerdo, se for o caso. Ou destaca a cabeça do corpo e gira a cabeça e olha para o polegar direito. Olha, todo mundo olha para o dedão do pé esquerdo, todo mundo traz o corpo de volta. Relaxa os ombros, ó, relaxo, tá? Aí, ó, o que que a gente vai fazer? Vou fazer um zigue-zague com o pé direito, ó. A hora que der, eu vou me virando de frente, né? Inspiro, expiro, pousei, trago mãos em prece, fica um pinguinho de olhos fechados. Sinto como é que o pé direito chega no chão, como é que chega o esquerdo, como é que tá a perna direita, como é que tá a perna esquerda. Dá uma respirada aí. Tudo bem? Inspiro, dou o passo com a esquerda para trás. Fico de frente. Joelho direito dobrou. Vou alongar a panturrilha esquerda lá atrás, tá? Sempre mantendo, né, o encaixe. Ó, inspiro. Eu nunca deixo o ombro engolir pescoço. E expiro, olho para baixo. Inspiro, olho para cima. Expiro, olho para baixo. Mais uma vez. Inspiro, olho para cima. Expiro, olho para baixo. Vou subir uma última vez. Inspirei, ombros distantes das orelhas. Fiquei. Respiro. Vou ficar de costas para vocês um pouquinho, mas depois eu já saio. Vou abrir para o outro lado, ó. Relaxem os ombros, tá? Para não preocupar com o ombro e esquecer a base. Eu ajeitei a base, encaixei a pelve, vou elevar braços, subir braços. Aí, ó, eu rodo os ombros para baixo e para trás. Então, as minhas asas lá atrás, elas descem. Tenta sentir a asa lá atrás. Não mexe nela. Só vira a palma da mão para baixo. E mantém. Olha lá na direção dos dedos da mão direita. Olhe lá na direção dos dedos da sua mão direita. Não deixa o joelho jogar para dentro, Júlia. Olha esse joelho jogando para dentro. Aponta ele mais para fora. Abre o joelho. Aê! Vou, ó. Eu estendo a perna, o braço esquerdo desce. Ó, rodo o ombro direito para trás, ó. É um giro de ombro, tá? E aí, ó, eu vou elevar o meu braço. E vou olhar para a palma da minha mão. E aí eu dou um respiro aqui e volto, ó. Eu volto com organização. Eu desloco a pelve, ó, e eu vou mantendo isso aqui. Eu inspiro, eu expiro, o braço direito desce. Eu vou, não deixo isso aqui colapsar, vou trazendo o braço esquerdo, ó.
Ou eu liberto a cabeça e olho para o polegar, ou eu liberto a cabeça e olho para o dedão do pé. A cabeça tem que se libertar do corpo. Então você tem que organizar a cintura escapular. Tem que manter a distância ombro-orelha. Tenta alinhar um pouco mais o braço esquerdo com o direito. Traz ele mais para a vertical. Aê! Agora foi. Agora alinhou. Olhei para o pé direito, né? Trouxe o corpo de volta. Relaxa os braços, né? Solta. Vou fazer o zigue-zague com o pé esquerdo até que eu me vire de frente. Inspiro, expiro, mãos em prece na frente do coração. Fica um pouquinho de olho fechado. É um imaginar a circulação da respiração. Vou imaginar que a inspiração acontece pela frente do corpo no movimento para cima. Vou exalar pela posterior do corpo no movimento para baixo. Inspiro pela frente, expiro pela posterior. Tudo bem? Numa expiração, desmancho o gesto. Vou dar uma balançada aqui, ó. De um lado para o outro, né? Então, eu sempre falo, né? Tem esse subir e descer da energia? Tem, né? Mas tem a circulação, tem as espirais. Então, o Ganeshasana também dá conta das espirais, tá? A vida não é só reta, né? Ela não é só frente e trás, né? Ela é espiralada. Então, as coisas fluem em espirais. Aliás, toda a musculatura do corpo, quando a gente vai olhar, os músculos, eles são todos na diagonal. A maioria deles são todos espiralados. Nenhum deles é retinho, assim. Acho que talvez só o reto abdominal, até porque o nome dele é esse, é reto. O resto, tudo na diagonal. Tudo espiralado. Tudo bem? Aí soltou, deu uma mexida, ok. Vamos lá. Eu falei que não precisava do bolsão, mas talvez, se você tiver, ok, mas se você não tiver, coberta funciona, tá? Então vamos lá. Nós vamos descer, nós vamos para o plano sentado, tá? Dou uma destravada lá nos meus joelhos, vem comigo, tá? Dá pra gente fazer juntas. Eu vou imaginar, ó, eu fecho os meus olhos e eu imagino que eu tenho só a cabeça e as vértebras da coluna, como se fosse uma cobrinha, tá? Então eu vou prender a minha cabeça, ó, adiante do meu corpo. E eu vou inspirar e eu vou meio que como se fosse um mergulho, a minha cabeça, né? Eu vou arredondando a minha coluna, meu abdômen vai para dentro, vem comigo. A minha cabeça vai puxando as minhas vértebras da coluna. Então, a minha cabeça vai puxando todo mundo até chegar lá no osso sacro, lá na extremidade, né? Aquele ossinho que estava apoiado no chão lá no começo da aula. Então, a minha cabeça puxa todo mundo até chegar no sacro. Cóccix, né? E aí eu cheguei lá. Vou apoiar a mão no chão, dou o passo com uma perna para trás, apoiei o joelho, depois vem a outra. E aí eu vou me sentando, põe mãos atrás do corpo, solto o peso de cabeça e dou uma relaxada aqui. A gente vai trazer, né, para a gente já quase indo para o final da aula, uma variação da Paschimottanasana, da postura do oeste, mas a gente traduz como postura da pinça, numa versão da galera do Yin Yoga, tá? Então é assim, se você não tiver bolsão, você pode pegar a coberta, né, uma coberta sua e enrolar, tá? E aí você coloca ela debaixo dos seus joelhos. Se você tiver bolsão, você vai colocar o bolsão, tá? Então pode ser coberta, pode ser bolsão, puxa lá as bandas do bumbum. Qual que é a ideia aqui, para mim, nessa versão, e por que o Paschimottanasana vai entrar aqui? A gente tem muito uma impressão que a respiração acontece na frente do corpo, tá? E a gente esquece, não estou dizendo vocês, mas muita gente esquece, que a gente tem mobilidade nas costas, tá?
E boa parte dos pulmões, da área pulmonar, está nas costas. Não sei se vocês vão lembrar, na época da galera do Covid, do lockdown, né, da pandemia, não sei se vocês viram notícias, as pessoas doentes de Covid, eles botavam elas deitadas de bruço nas macas, né? A gente fala que é posição pronada, porque justamente é onde abre e expande as costas, para elas terem maior troca gasosa, tá? Eu sou uma asmática, né? Então, todas as vezes que eu tive crise de asma, para eu conseguir respirar, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Porque isso aqui abria o meu pulmão, tá? Então, nós vamos fazer o Paschimottanasana, tá? Bem solto. Então, não é para pegar no pé, não tem obrigação de nada. Pode soltar o braço assim, pode botar por dentro. Pode pôr a mão em você, mas não é fazer força, tá? É acomodar, ó, acomoda órgãos internos e tal, e largar, ó, largar. E vai respirando, né? E vai soltando. Aproveita, desterra dentes, relaxa a língua dentro da boca. E tenta sentir um pouquinho mais a respiração acontecendo nas costas. Né? Tenta perceber um pouco mais essa expansibilidade de tecido, né, nas costas, para permitir, inclusive, que o pulmão se movimente, né? A caixa torácica ganha espaço, o pulmão consegue se mover. Então, pense um pouco mais nessa respiração acontecendo nas costas. Também dá para sentir um pouquinho, que é uma coisa que também as pessoas esquecem, da respiração acontecendo nas laterais. Então, eu sempre falo, né? A respiração ela é tridimensional. Então, a gente aprendeu que as clavículas são puxadas para cima, né? Na hora que eu respiro. Eu respiro na frente, mas eu respiro atrás, eu respiro dos lados. E o meu diafragma, né? Ele abaixa e levanta, né? Então, ele vai para cima e para baixo. Como se eu abrisse e fechasse um guarda-chuva dentro de mim. Então, a minha respiração ela vai se movimentar para todos os lados. Só que tem algumas pessoas que vão perdendo essa mobilidade respiratória. Normalmente, as pessoas respiram no alto e na frente. Elas esquecem que tem lateral e muito menos costas. Então, é legal a gente pensar, sentir isso na gente e tentar levar isso para os nossos alunos, essa consciência para os nossos alunos. Agora eu vou dar uma respirada funda, né? E eu vou voltando devagarzinho. E eu vou apoiando as mãos atrás do meu corpo. E eu vou soltando um pouco o peso da minha cabeça lá para trás. E eu posso aqui sentir um pouquinho a passagem do ar pelas minhas narinas. E eu posso até tentar rastrear essa passagem do ar, até onde eu consigo sentir o ar entrando, até que ponto do meu aparelho respiratório eu consigo sentir o ar passando. Daí, numa próxima expiração, eu posso voltar devagarzinho e a gente vai fazer o seguinte: se der, deixa o bolsão ou a coberta aí debaixo dos seus joelhos e aquela cobertinha, talvez uma segunda, ou um travesseiro, né? Você deixa lá atrás, tá bom? E aí a gente vem desenrolando a coluna, vai no teu tempo, tá? E a gente vai deitando sobre as costas.
Excepcionalmente, essa semana, eu tenho pedido para os alunos usarem os materiais para fazer a postura final, tá? Então, usar a bolsão ou coberta debaixo dos joelhos e usar uma almofadinha, um travesseiro, uma coberta embaixo da cabeça, né? O material, ele dá uma ajudada, né? No sentido de você preservar um pouquinho mais as curvaturas naturais da sua coluna. Né? Então, lembra, né? A gente estava falando de uma coluna que vai se curvando e ela se curva também em função da respiração. Ela pode até deformar, a gente pode até ter problemas na coluna em função de uma respiração mal cuidada, tá? A respiração acaba deformando a posição da coluna, né? Então, a gente vai tentando aqui, ó, né? Descerrar dente, soltar a língua dentro da boca e a gente vai tentando, né, ficar aí um pouquinho, a gente deixa as curvaturas naturais da coluna repousarem, né? Mais ou menos ali no seu jeitinho natural, né? Repetir o termo, né? Tudo bem? Então vai lá.
uma respiração bem profunda. E você começa a dar algumas mexidas, algumas espreguiçadas. Acha que deve, você vai empurrando o chão para longe. A partir disso, você se senta, né? A partir desse sentado, você vai unindo suas mãos em prece frente ao teu coração. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntas. E se nos sentimos mais tranquilas e mais em paz, essa tranquilidade, essa paz nos acompanhe, né? Que permaneçamos nelas pelo máximo de tempo possível. E é sempre bom lembrar, né, que elas, né, que essa tranquilidade, essa paz, influenciem nossos pensamentos, falas e ações. Assim seja. Namastê.